Então, cara, em Budapeste eu fiquei 2 dias. E aí eu paguei lá, pô. Quanto que eu paguei mesmo? 40 euros? 50 euros? Não tenho certeza. Eu achei Budapeste uma cidade bem econômica, assim, tipo, pra comer, pra pegar metrô, tudo bem, bem econômico, pô. Então, dessa forma, digamos que eu aproveitei muito Budapeste, fiz muita coisa. O sábado que eu passei em Budapeste foi uma maluquice, foi simplesmente um dos dias mais loucos da minha vida. Fiz tanta coisa, conheci tanta gente, conversava com a galera em qualquer lugar, pô. No próprio hostel, eu falava com a galera do quarto, assim, a galera sempre receptiva e tal, aberta, trocava ideia. E em Viena, pô, a mesma coisa. Se não o mesmo nível, um pouco menos, mas bem pouco menos. A galera em Viena também bem aberta, bem tranquila, até porque a maioria da galera que vai pra hostel é estrangeira, né? Então, pô, experiência ótima. Conheci muita gente legal em Viena. Altos eventos muito massas no próprio hostel. Então, me diverti demais em Viena. Adorei a cidade. Viena é um pouco mais caro que Budapeste. Lá eles usam euro, eles não têm moeda própria, igual na Hungria. Na Hungria é o forente, né? Forente, que um local me comentou que esse nome vem da cidade de Florença, na Itália. Não sei a razão, mas enfim. Então Viena era um pouco mais caro, pô. Enquanto no metrô de Budapeste eu pagava 1,50 €, no metrô de Viena era tipo 3,20 €. Bem salgadinho, pô, mas tudo certo. Adorei Viena, adorei o hostel que eu fiquei. Muito centralizado, muito da hora, pô. Galera, muita gente fina, recepção muito da hora. Eventos muito legais do hostel. E aí cheguei ontem em Praga. Cara, obviamente é uma cidade bela. Eu vou sair agora para conhecer os edifícios e tal. Ainda não vi nada de muito relevante, mas obviamente essa cidade aqui tem as suas belezas e as suas atrações, né, que eu quero ir visitar agora. Mas, cara, poxa, vou ficar 4 noites aqui, então obviamente o preço é mais elevado por essa razão. Tanto em Budapeste quanto em Viena eu fiquei 2 dias. Mas, tipo, o valor do hostel que eu paguei aqui, bem mais caro do que em Budapeste, do que em Viena. Eu acho que mesmo proporcionalmente, se eu tivesse ficado 4 dias em Budapeste, 4 dias em Viena, não ia ter saído tão caro como tá saindo aqui. E, cara, hostel, tipo, bem simplão, assim. O design interior do hostel não me agradou. Bem zoado, assim, sei lá, pô. E eu sei lá, né, cara, tem algumas coincidências, assim, acasos que acabam por influenciar nossas perspectivas e decisões. Cara, comprei uma água ontem no mercado, pô, uma água de 1 litro. Coloquei na geladeira compartilhada lá da cozinha, da minha seção do hostel. Acordei hoje de manhã, pô. Fui lá tomar água. Minha água tinha sumido, cara. Roubaram a minha água, cara. Quem rouba a água? Porra, beleza, foda-se, a água custa 1 €, vou comprar outra água ali, beleza, mas tipo, tá ligado esses pequenos detalhes? Já não tô gostando muito da cidade, assim, de primeira impressão. Aí roubam minha água. Aí eu fiz uma compra no mercado, levei tudo lá pra cozinha. E aí a galera deixa as comidas lá na cozinha, né? E aí, pô, a mulher que faz a limpeza chegou lá na cozinha e aparentemente quinta-feira, de 9 da manhã ao meio-dia, eles limpam a cozinha. Então as pessoas precisam retirar a comida delas e tal, para a pessoa poder limpar. Só que aí, pô, eu tinha acabado de fazer minhas compras, coloquei minhas coisas na geladeira. Um frango lá que eu comprei para poder fazer um estrogonofe. Coloquei o frango no congelador. Aí eu vou no meu quarto e tal, na hora que eu volto, pô, a mulher tirou tudo da geladeira, deixou tudo lá de fora. O frango que eu tinha acabado de comprar, que não é bom que fique em temperatura ambiente, né? Porque, enfim, vai que ele perde. Ele ficou simplesmente tudo lá de fora. E aí eu fiquei, 1h30 fazendo meu café da manhã. E nessa 1h30, pô, a mulher nem começou a limpar a geladeira, então as comidas ficaram lá de fora meio que, entre aspas, à toa.
porque a mulher não tava nem limpando a geladeira ainda, então tipo, sei lá, cara, tá ligado? O serviço assim pareceu meio amador, pelo preço. Então, até então, entre as 3 cidades que eu estive até agora, falar a real que Praga não tá me pegando não, cara. Até agora não tá me pegando não, pô. Vai ter que trabalhar melhor pra me surpreender, pô. Eu espero que me surpreenda. Enfim, eu tô indo agora lá na Torre da Pólvora e no Museu do Comunismo. E, enfim, acabei de ver um edifício aqui com uma fachada da hora. Eu vou gravar aqui pra vocês verem. Eu vim de lá, meu hostel tá pra lá. Então, enfim, bora continuar andando aqui. Mas enfim, cara, talvez eu esteja sendo precipitado. Eu vou dar uma coisa positiva que eu gostei da cidade, que é... Ontem eu cheguei depois de comer o kebab lá no hostel. E aí... Tava lá na zona da escada, na caixa de escada, e aí já chegou um cara assim, já... Olhei pra ele, olhou pra mim, a gente trocou uma ideia e tal, e aí tal, não sei o quê. De onde você é? E o cara, pô, eu sou do Canadá. Aí eu, porra, boto fé, eu sou do Brasil. Mas também sou espanhol, moro atualmente na Espanha. Aí ele, caralho, pirei e tal, não sei o quê. E aí chegou umas amigas dele. Aí eu comecei a conversar com as amigas dele também, a gente meio que fez amizade bem rápido ali. Aí a gente, não, pô, bora ali pro pátio central, onde tava rolando um evento lá e tal. Aí a gente foi pro pátio central. E galera, mó gente boa, pô. Essa galera do Canadá, da região que fala francês do Canadá, né, do Quebec. Não todos, né, o cara era do Quebec, a outra guria, não lembro de onde que ela era. Mas enfim, galera bem gente fina, pô. E aí depois a gente sentou na mesa lá com outras pessoas. E aí tinha uma dupla, um casal da Inglaterra, bem gente boas também, e tinha outra guria do Canadá. A gente ficou fazendo um drinking games lá, né, um jogo de bebidas e tal, tipo, um jogo de cartas com regras. E aí dependendo do que acontecer, você tem que beber. E eu tava só bebendo água, pô, não tava afim de beber cerveja, nem nada ontem não, pô. Até porque como eu tô cansado de alguns dias já viajando, andando, e eu ainda quero ver algumas coisas aqui em Praga, eu não queria queimar a largada não, pô. Começar o primeiro dia já enchendo a cara, tava muito na vibe não. Mas aí eu socializei com a galera lá, pô, fiquei tomando minha água, brincando com eles, enquanto tomava água. Só que aí, tipo, a gente ficou lá uns 40 minutos bebendo e trocando ideia. E aí era um pub crawl, então era tipo a galera fazendo esquenta ali, né, bebendo bastante, pra posteriormente ir fazer meio que uma rota de pubs, tá ligado? Tipo, pra beber, né, e conhecer a cidade. Só que tinha que ter comprado o ingresso, 28 euros, e aí eu não tinha comprado, não tava nem a fim de comprar. Aí beleza, pô, eu fui pro meu quarto, fiquei vendo alguns vídeos que eu já fiz, né, em Budapeste, em Viena, para entender mais ou menos o formato que eu tô fazendo, para saber se eu tô gravando bem. E eu tava reparando, cara, que eu preciso melhorar a minha capacidade de gravar, porque eu tava gravando muito cortado. Às vezes cortava a minha cabeça, ou às vezes eu tava falando com alguém na rua. E aí eu cortava uma das pessoas com a qual eu estava falando, então tipo, eu preciso melhorar essa coisa do enquadramento. Apesar de ser difícil, porque eu tô gravando com a câmera traseira do iPhone e aí eu não tô vendo nada, pô. Eu tô vendo só as duas câmeras do celular, achando que tá no enquadramento legal, mas o foda é que às vezes eu só percebo depois de gravar, né? Então, tô aprendendo ainda, pô. Tenham paciência comigo. É complicado que em Budapeste eu tava gravando no formato retrato, não no formato paisagem. Eu não tinha me tocado que no YouTube o formato padrão é o formato paisagem, né? O formato da tela do computador. E aí... Pô, cara, não sei se eu vou perder essas coisas que eu gravei lá em Budapeste, eu espero que não. Porque... gravei umas coisas muito da hora lá, pô. E aí, enfim, agora eu já sei que eu preciso gravar nesse formato, que quando eu estiver falando com alguém eu preciso enquadrar bem a câmera. E é isso, pô. Cheguei aqui numa zona bem da hora, com a arquitetura bem interessante. E aí eu vou dar uma cortada aqui, porque senão minha bateria vai de arrasta.
mostrar para vocês aqui a vista da onde eu estou. Tava andando aqui, acabei de chegar na Torre da Pólvora, já mostro ela pra vocês. E aí eu tava olhando aqui no mapa, pô. Tem um mapinha aqui com os edifícios mais importantes. Municipal House, que eu acredito que seja a prefeitura, e a Torre da Pólvora, que é onde eu tô. Eu tô perto dessa Masaryk Railway Station, que é a estação de trem. E eu tô querendo ir lá no Hreslova, que é um edifício do Frank Gehry, a Casa Dançante, que eu acho muito interessante, pô. Tem bastante coisa pra ver, eu acho que vai dar tempo de eu ver tudo, porque eu vou ficar aqui até domingo. Então dá pra eu ver uma quantidade legal de edifícios por dia. E é isso, pô, vou mostrar pra vocês aqui a Torre da Pólvora. Essa é a Torre da Pólvora. É bem característico, dá para reparar muito bem a pátina, que é um termo arquitetônico utilizado para se referir a essas sujeiras, imperfeições, sabe? Essas marcas da passagem do tempo nos edifícios. E realmente é uma coisa bem perceptível aqui em Praga, a pátina nas edificações, nessa edificação aqui em específico, né? Tem bastante pátina, pô. Se vocês olharem essa parte inferior aqui, ó. Tipo, imagino que essa aqui seja a cor natural do material utilizado. E aqui em cima tá bem mais escuro, então essa é a famosa pátina. Eu me lembro disso quando eu estava estudando a matéria de patrimônio e, enfim, na faculdade, que a gente também tem que estudar e entender essa questão do patrimônio cultural, né? O patrimônio histórico. Então, bem da hora, pô. Eu acho que é uma das primeiras vezes assim que eu vejo a pátina real, né? A pátina real, porque no Brasil a gente não tem edifícios... Não, a gente tem sim, pô. A gente tem igrejas bem antigas, para falar a real. Aqui na Europa eles têm edificações muito mais antigas, né? Tipo, algumas do século XIII, século XII. Então, enfim. E aqui ao lado nós temos aparentemente a prefeitura de Praga. Don't worry. E é isso, pô. Agora eu acho que eu vou lá naquela edificação que eu falei, modernista, e ver o que tem no caminho aí, pô. Tem bastante gente aqui, pô, bastante turista. Então, parece uma cidade bem visitada. Então, bora lá, pô. Tem que passar no mercado agora pra ver se eu compro uma água. Que algum safado fez a questão de roubar minha água. Não sei se foi na crocodilagem ou se foi por engano. Mas enfim também, né, cara? O que é uma água, pô? Uma água é barata. Mas eu fiquei puto, cara. Acordei cedo doido pra tomar uma água, pô. Cheguei na cozinha e não tinha nada. Caraca, bicho. Enfim, ver se eu acho algum mercado aqui agora. Essa é a Casa Dançante, um edifício de escritórios desenhado pelo arquiteto Vlado Milonic, em parceria com o arquiteto canadense Frank Gehry, aqui próximo à região do Rio, no centro de Praga. Esse é um edifício construído no ano de 1994, finalizado em 1996, com um estilo arquitetônico desconstrutivista, bastante diferente do resto da cidade, que é bastante clássico e antigo, digamos assim, né? E esse edifício foi construído em uma região, né, nesse lote, onde anteriormente havia um edifício que tinha sido destruído durante o bombardeio de Praga, em 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, é isso aí, cara. Um dia você está estudando o edifício na faculdade, vendo ele pela internet. Quando você menos espera, você está apresentando ele frente a frente. E aqui está a Casa Dançante, em Praga, República Tcheca.
O primeiro edifício que eu queria vir ver aqui em Praga era esse, porque eu já estive em Budapeste, em Viena, e tudo lá é clássico. Obviamente tem obras mais contemporâneas também, só que eu não cheguei a ver. Acabei indo são os edifícios mais clássicos. E aí aqui em Praga eu queria vir ver esse edifício, que eu lembro de estudar ele bastante na época da faculdade. Bastante não, mas tipo, lembro de estudar ele, de ver ele, ver fotos e etc. Não imaginaria que eu estaria aqui hoje, tipo, apresentando ele, vendo ele, fazendo descrição desse edifício, porque, enfim, a vida pode dar voltas, cara. E é isso, pô, cá estou eu. Era o primeiro edifício que eu queria ver em Praga, até porque ele é um dos mais distantes do meu hostel, então queria já no primeiro dia andar mais para falar sobre ele, para poder depois ficar mais tranquilo, poder explorar a cidade de forma mais tranquila, sabe? E aqui é uma zona bem central, tem bastante coisa para todos os lados que você olha. Eu vou mostrar para vocês o rio aqui. Aqui tem uma ponte, então Praga tem bastante pontes por causa desse grande rio que tem aqui. E aí aqui é o Dancing House, Frank Gehry e o Vlado Milunic. Ali tem uma estátua na praça, alguns edifícios aqui e tal. E ali dá pra ver o Castelo de Praga, que é um edifício bastante imponente, bem alto. Parece que ele está na parte mais alta de Praga. E eu vou lá, acho que amanhã. E é isso, pô. Parece que tem uma torre ali também, ó. Eu acho que eu vou nessa torre hoje à tarde com a galera lá do hostel. Vai ter um evento lá, aparentemente, do Dia das Bruxas. Loucura, loucura. E ali, pô, tem outra coisa que eu não sei o que é. Parece ser feito de concreto, então parece algo modernista, algo moderno, contemporâneo. Enfim, cara. E aqui tem a ponte. Eu quero ir na ponte de Carlos também, eu não fui ainda, mas enfim.